Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, vou passar para vocês agora um macete muito importante de como estudar farmacodinâmica, de como estudar farmacologia de qualquer classe farmacológica. Tá bem? Então, papel e caneta na mão, a gente vai transformar a farmacodinâmica agora numa fórmula, e essa fórmula ela pode ser aplicada para entender qualquer categoria de medicamentos. Combinado? Então veja só, antes de mais nada, a gente precisa lembrar que é o seguinte: farmacodinâmica é a ciência que estuda a interação entre um fármaco e seu receptor até a resposta efetora final. Tá bem? Vou colocar aqui agora um quadro para a gente entender como é que funciona esta fórmula, tá claro? Vou simbolizar aqui farmacodinâmica pela a sigla PD, vem de farmacodinâmica. E veja, ó, a farmacodinâmica ela estuda a interação entre um fármaco mais o seu receptor, tá claro? Então, sempre tem a interação entre um fármaco e seu receptor. Gente, pensa comigo, ó. Toda vez que o fármaco encontra o seu receptor, toda vez que um ligante, né, encontra seu receptor, seja um hormônio, um neurotransmissor, uma droga ou um fármaco, tá? Então, o fármaco encontra o seu receptor, ele vai desenvolver algumas alterações naquela célula, naquele tecido, naquele órgão, tá certo? Ele vai desenvolver algum tipo de ação, tanto bioquímica quanto fisiológica. A gente fala que o fármaco modula funções. Então, veja, o fármaco que encontrou seu receptor, a gente fala que vão acontecer aqui agora algumas alterações. Essas alterações podem ser do tipo tanto de forma bioquímica, tá claro, quanto também de forma fisiológica, beleza? E mais especialmente as duas. Então, o fármaco encontra seu receptor, haverá ali algumas alterações, tanto bioquímica quanto fisiológicas. E o que acontece em diante? A gente chama isso de transdução de sinal, tá? Essas alterações, né, de forma orgânica, a gente diz então que a consequência seria o efeito farmacológico em si, né? E a gente espera que esse seja o efeito terapêutico do medicamento. Repetindo, ó, o fármaco interage com o receptor, modula algumas funções do nosso corpo, é claro, e portanto, isso se traduz numa forma de um efeito farmacológico. Vamos colocar um exemplo aqui, o seguinte, eu vou desenhar aqui agora um corpo, tá, neuronal, beleza? Os terminais axônicos de um lado, os dendritos do outro. Vamos imaginar que aqui a gente está falando, então, de um corpo neuronal, e na membrana do corpo deste neurônio tem um canalzinho chamado canal GABA. É um canal iônico, tá certo? Por onde passa cloreto. Por que tem esse nome GABA? Porque existe um neurotransmissor no nosso corpo chamado ácido gama-aminobutírico. Então, o nome GABA é em homenagem ao seu próprio neurotransmissor. Vem do ácido gama-aminobutírico. Então, veja, ó, o que acontece quando esse neurotransmissor entra em contato com o canal GABA? O canalzinho se abre e ele vai agora cumprir a função dele. E qual é a função dele? Fazer com que, por aqui, entre íons de cloreto. E aí, veja, quanto mais cloreto entra aqui, mais esse neurônio vai ficando negativo lá dentro. Significa dizer que esse neurônio está ficando hiperpolarizado. E se ele fica hiperpolarizado é porque ele está entrando agora em repouso. Tá claro? Esse aqui, pessoal, é um dos mecanismos que o nosso corpo usa para nos colocar para dormir, para induzir nosso sono. Então, nós temos um sedativo natural, tá? É o ácido gama-aminobutírico, um neurotransmissor inibitório, o mais importante dos inibitórios. Tá bem? Vamos agora para a farmacologia. Vamos transformar esse conhecimento agora, esse entendimento, em farmacodinâmica. Bora imaginar que a gente está falando de um fármaco chamado diazepam. Tá bem? Veja, ó, diazepam é famoso, todo mundo sabe qual é o efeito do diazepam. O diazepam coloca a gente para dormir e, portanto, se induz o sono, é porque é sedativo. Então, a gente já sabe que o efeito do diazepam é um efeito sedativo. O que a gente não sabe até então, quais são os meios que levam a isso acontecer. Então, veja, ó, o diazepam é um fármaco, tá claro, e ele mimetiza, no caso, ele imita os efeitos endógenos do ácido gama-aminobutírico. O que isso quer dizer? Toda vez que o diazepam entra em contato com o receptor GABA, ele vai lá de novo e promove uma abertura ainda mais potente do canal de cloreto, do canal de GABA. E vai entrar agora mais cloreto do que entraria normalmente, deixando a célula como agora, gente? Hiperpolarizada e, portanto, em repouso. Bora voltar para a nossa fórmula. Veja, ó, o diazepam, que é o fármaco, entra em contato com o seu receptor, que é o GABA.
e haverá aqui agora um conjunto de modulações. Vamos para a parte bioquímica. Bioquimicamente, o que muda aqui? Um fluxo, né? Maior entrada de íons cloreto nessa célula. E, portanto, essa célula agora torna-se hiperpolarizada. E veja, imagina vários neurônios, várias sinapses hiperpolarizadas. Significa dizer que, fisiologicamente, o sistema nervoso central agora está deprimido. Qual seria o efeito final disso, né? O efeito final disso seria o efeito sedativo, tá claro? Nós poderíamos usar essa fórmula para discutir qualquer fármaco, ter entendimento da farmacologia de qualquer medicamento, tá claro? Então guardem essa fórmula com vocês aí, tá bem? Entender que farmacodinâmica é a interação química entre um fármaco e seu receptor, as alterações bioquímicas e fisiológicas decorrentes dessa interação, até a resposta efetora final, que é a ação farmacológica, tá claro? Espero que eu tenha sido claro com vocês aí, espero que tenha gerado entendimento. Comentem à vontade, pode mandar as dúvidas de vocês, tá bem? A gente se vê aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau.